Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu farei aqui uma análise do discurso da Betina em relação ao vídeo de propaganda de 1 minuto e 10 segundos lançado há pouco tempo, que estourou aí na mídia, vocês devem ter acompanhado no YouTube, nas redes sociais. Primeiramente, eu queria dizer que eu sou linguista, né? Essa análise aqui, ela é uma análise, apesar de eu trazer algumas reflexões linguísticas, ela é uma análise fundamentada nas minhas vivências também, né? Eu não enfoco apenas a questão gramatical, e, mas também o que ela diz, porque a gente deve levar em consideração o contexto, o conteúdo também, né? Aí no caso as questões sociais, para pensar no que foi dito, né? Como foi dito, por que foi dito. Eu não quero dizer aqui, não quero desvendar nenhuma verdade para vocês, não é o meu objetivo mesmo, né? Eu não acredito nessas coisas. Inclusive tem um canal aí muito famoso, eu até acompanho o canal, mas eu acho que a pessoa do canal se esquece de dizer pro, para quem a segue, né, que aquilo não é uma verdade absoluta, ao contrário do que ele diz, né, que é trazer uma visão ali. Ele fala muito de Metaforando, o nome do canal, pessoal, vocês devem conhecer. E ele fala muito de uma questão científica, né, que vai revelar por meio da linguagem corporal. Na verdade, ele deveria deixar claro que aquilo é uma perspectiva na psicologia, em uma determinada específica área, né? Mesmo que isso seja utilizado pelo FBI nos Estados Unidos, ou que ele tenha sido chamado para poder fazer análise juntamente à polícia, ou sei lá com quem, aquilo ali não é absolutamente a verdade. Aquilo é um aspecto com base naquela linha lá dele, aliás, que ele estudou. E é possível trazer outros aspectos, né? Isso não é objeto apenas da psicologia. Na linguística, por exemplo, a gente pode trazer uma perspectiva, uma análise, desculpa, da linguagem corporal. A linguagem corporal não é apenas objeto como ele traz, né, no canal dele, da psicologia, porque ela entra em relação às conversações como linguagem não verbal nas interações. Então a gente não, quando analisa as conversações, né, nas interações das pessoas, por exemplo, na linguística, e a gente não analisa apenas o que é dito, mas como é dito, por que é dito, né, como é dito. Nesse sentido, os gestos, eles eles entram para compor essa análise. Por exemplo, na sociolinguística interacional, que é o meu ramo, entra muito a questão da, da linguagem não verbal, por exemplo. Aí vem aquelas coisas proxêmica e por aí vai. Eu nem vou usar termos técnicos aqui porque acho que vocês não entenderiam. Se eu fizesse aqui uma análise mesmo científica, acho que não faria muito sentido, né? E seria uma análise não de toda a verdade, seria apenas um recorte. O que eu penso de toda a ciência não, quando a gente faz uma análise, um trabalho acadêmico, a gente não tem como trazer toda a verdade em uma análise. A gente analisa um fragmento, e é um fragmento ali com base nas teorias que você usou ou no método que você usou, mas poderia haver uma outra maneira de analisar aquilo. Então é importante deixar isso claro, e eu estou deixando isso bem claro aqui para vocês, né? Eu não quero dizer que desvendar o que ela falou e falar que é assim absoluto e pronto. Então cuidado aí, né? E pessoal, curtam o vídeo. Eu faço esses vídeos aqui, eu nem ganho nada com isso. E tem seguidores aqui no canal, então quando vocês assistirem ao vídeo, dê uma curtida no vídeo, né? Para para me incentivarem a produzir mais vídeos. Vamos lá para análise então. Olha só, na linguística, pessoal, há vários ramos,
Essa análise poderia ser feita à luz de vários ramos. Por exemplo, análise de discurso de linha francesa, análise de discurso crítica de linha anglo-saxã, sociolinguística internacional também, né? E outras áreas, né? No caso da análise de discurso crítica, eles consideram, né, a tríade língua, discurso e sociedade. Né? E eles levam em consideração para análise, como eu também falei aqui, não apenas as questões gramaticais, mas também o contexto social. E eles se dizem comprometidos com engajados nessas análises para que elas gerem mudança social, né? Porque eles fazem inclusive uma crítica a esses analistas de discurso na academia, né, que fazem essas análises de discurso e só fica ali, nessa, vamos dizer assim, ladainha, né, nessas análises, e que isso não gera nada. Né? Então, transformação, né? Eles dizem, inclusive, que você, como pesquisador, deve se engajar com algum grupo, né, em, em que em que discurso de alguns outros é contrário a eles. Então essas análises surgem para revelar essas assimetrias sociais, né? Para que haja mudança social de grupos menos favorecidos. Em grosso modo, eu explicando também para vocês. Essas análises são feitas. Se eu trouxesse uma análise dessa, Anderson, por que você não faz uma análise científica mesmo desse jeito? Eu não sou dessa área, eu não sou analista crítico de discurso, não é a minha formação base, apesar de ter na minha formação muita influência. Eu cursei no mestrado várias disciplinas desse ramo, né? Na verdade, quando eu fui aprovado no mestrado, eu fiz pedido, o meu pré-projeto, né? Eu entrei para essa linha. Só que eu acabei indo para a sociolinguística internacional. Inclusive, o pedido da, da orientadora era nessa área, mas aí ela não tinha possibilidade de me orientar. E eu acabei recortando o meu tema para a sociolinguística internacional, mas eu também fui para análise de discurso. Eu, inclusive, cursei disciplinas dessa área, análise de discurso crítica, né? Então, eu tenho conhecimento sobre esse ramo, sim. Mas trazê-lo aqui não faria muito sentido, vocês não entenderiam, né? Por exemplo, eles trazem uma teoria social, teoria de sociólogos, antropólogos, para fazer análise dessa questão mais social. As funções, por exemplo, de Halliday, vocês também acho que não entenderiam muito bem. Então eu fiz aqui uma análise mais solta, vamos dizer assim, e mais geral, com base nas minhas vivências, né? Lembrando mais uma vez, isso é apenas um aspecto. Talvez vocês pensem sobre várias outras coisas aqui, né? Mas essas coisas me chamaram mais atenção e eu achei interessante propor aqui para vocês. Para finalizar, eu sei que eu estou falando demais sobre isso, mas enfim, isso é importante porque eu me fundamento nesses princípios, né, para fazer essa análise. Nessa questão aí da língua, a gente não poderia dizer, essas análises surgem, né, para apresentar essas assimetrias, por exemplo, sociais, discursivas, porque eles acreditam que a língua pode mudar a sociedade pode mudar a língua, né? E nesse sentido, nada é neutro, pessoal. É complicado falar em neutralidade e em objetividade em relação à língua. Há ideologia nos dizeres, né? Tem um grupo de pessoas que não gosta desse pensamento, né? Fala, vem o pessoal do politicamente correto. Mas eu falei isso até em outro áudio, em outro vídeo aqui, mas é exatamente isso, né?
Se a gente não começar a analisar, né, as nossas práticas na sociedade têm muita relação com a língua. A língua vem para estruturar o pensamento, é a partir dela né, que a gente age na sociedade. A partir dela e por meio dela, né? Com os nossos discursos, com as nossas práticas discursivas, né? E então você diz algumas coisas, mesmo que você não perceba, porque você faz parte de um grupo social e a ideologia nos discursos, né? E não existe essa coisa de estou no meio do muro, né? Não existe também essa coisa do bom e do ruim. Isso é muito complicado de explicar por aqui. Eu mesmo quando aprendi esses esses termos, eu fiquei muito confuso para entender. Mas depois de um tempo eu entendi. Quando eles dizem com a questão da ideologia, né, ou então quando eles criticam, quando alguém diz, ah, tem algo por trás, na verdade tem algo por trás de tudo, porque tudo é ideológico. Mais uma vez, ninguém está no meio do muro. Você, mesmo que você não perceba ou que a pessoa não perceba, ela diz alguma coisa, esses dizeres, eles não. Ninguém inventa nada, pessoal. Há uma relação aí com um grupo, com algo que já foi dito, né? Com as experiências. O nosso cérebro tem esse padrão de repetição inconsciente. Então essas coisas ocorrem nesse sentido, né? E só se a pessoa for muito leiga para ela não entender isso que eu estou dizendo aqui. Então esse pessoal que critica, né, a fala, ah, o politicamente correto, não sei o quê, é um pessoal que não pensa muito, né? E que também não tem essa capacidade de compreender esse tipo de reflexão, né? E também que se coloca como uma barreira para que haja mudança social. E aí continuam usando os mesmos discursos preconceituosos, né, infundados, sem, ou então nem se dão a, ao direito de refletir sobre o que dizem, porque é muito chato falar sobre isso, né? Enfim, eu transcrevi o vídeo a fala do vídeo da Betina, que provavelmente, quando eu vi o vídeo, eu já veio na minha cabeça o seguinte: tem alguém segurando um quadro ali com todo o texto, como vocês estão vendo aqui no vídeo, para ela simplesmente ler, né? Aquilo não foi dito espontaneamente, não foi mesmo. Isso daí é um achismo muito correto meu, porque eu tenho quase certeza disso, né? Por favor, né, pessoal? Não vamos ser bobinho aí. Não, isso não foi dito ali aleatoriamente, até porque eu percebi analisando padrões. Isso é um texto condicionado, foi montado por alguém de estratégia de marketing mesmo para poder vender. E eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Ela começa se apresentando, lembrando que o foco, além do que ela está vendendo aí, que é esse guia, né, passo a passo aí que ela seguiu, que você vai seguir e vai atingir o mesmo objetivo que ela também entra ali como produto, né? Alguém jovem, uma mulher bonita, né? Dentro dos padrões, que eu quero dizer, né? De beleza. E uma mulher branca, né? E ela começa falando: oi, meu nome é Betina, e há uma repetição em todo o discurso do pronome eu. Isso é interessante de analisar, porque isso traz o foco para a história dela, para ela, né? Ou seja, não interessa a história de, de vida, as vivências aí do interlocutor, mas ela. Inclusive, você vai acessar o passo a passo, né? E ela garante, inclusive, né, que os resultados serão os mesmos se você tiver as mesmas ações que ela, ou seja, o foco está nela. Isso eu interpreto da seguinte maneira: o YouTube, por exemplo, com a internet, é muito comum para que haja identidade aí com o interlocutor, o enfoque na, nas vivências
na história da própria pessoa. E aí alguém se identifica, né? E consome. O YouTube, essas mídias sociais são muito nesse sentido, né? E por essa questão de identidade. Mas infelizmente não deu certo no caso dela, né? Porque teve toda essa repercussão aí na mídia contrária. Ou seja, as pessoas não se identificaram muito. Talvez se ela fosse, eu acredito, teria sido um pouco mais inteligente se eles tivessem colocado uma pessoa menos padrãozinho, né? Ali pra, né? Eu achei legal de ter colocado uma mulher, bacana, né? E de ter colocado alguém jovem também, porque você não espera que alguém jovem atinja, né? Tenha esse tanto dinheiro em pouco tempo. Se bem que é questionável, né? Tem toda a questão aí da meritocracia aí, né? Da história dela, e eu não vou entrar nesses detalhes. E aí ela se desculpa, né? Ela já jogou de cara a ideia de que ela se abriu aí em relação à conta bancária dela e ela se desculpa. Quando ela se desculpa, por que ela se desculpa? Porque não é comum que a gente fique falando abertamente da nossa conta bancária por aí, né? E ela diz, desculpa a indiscrição, né? Ela está dizendo, ela mesma, né, que ela é indiscreta nesse sentido. E ela justifica essa indiscrição porque o tempo, olha só, o tempo aqui embaixo não joga ao meu favor. Eu entendi que o tempo foi curto, né? Com a duração do vídeo aí. Essa foi a minha interpretação, pessoal. E ela também justifica dizendo que porque esse tempo era curto, né, ela precisava chamar a atenção do interlocutor. Então, assim, ou seja, né, eu tô falando mesmo, tô sendo indiscreta mesmo. É isso aí. E isso, essa desculpa, ela entra para mitigar, para suavizar essa indiscrição, para isso ser aceito por você. Porque pode soar arrogante, né? Alguém já começar aí falando eu tenho 1 milhão aos 22 anos, isso não trazer uma mensagem muito positiva para o leitor, né? Então, há essa suavização aí, né? Para uma certa, eu acho que modéstia, não sei se posso falar modéstia aqui, mas para suavizar o impacto dessa informação que pode soar arrogante e que também é indiscreta. A minha leitura aí, a partir das minhas vivências. E aí ela diz o seguinte: ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$ 1 milhão, assim, tão nova e começando muito pouco, com muito pouco. Tem algumas oposições de termos, por exemplo, pouco aí se opõe a mais de 1 milhão, que seria a ideia de muito. Ela não usa a palavra muito, né, mas a gente pode pensar dessa maneira. Também tem a ideia do ninguém acha normal, que seria anormal, né? A ideia do nenhum segredo, né? Ou seja, que você também poderia atingir o objetivo dela, né? Ou seja, normal e anormal. Ela também não usa esses termos aí, mas eu pensei nisso, apesar de isso ser dito de uma outra maneira. E aí ela diz: eu vivo falando por aí, para todo mundo. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. E vem o padrão de repetição novamente de advérbio aí, tá vendo? Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Quando aparece nas conversações, a repetição é um recurso linguístico, muito usado principalmente na fala, né? Ele pode ser um pouco mal visto em textos, né? Mas ele também tem uma função linguística em textos, inclusive textos formais, né? E positiva, pode ter uma função positiva. Então, acreditar que a repetição ela só é negativa aí, né, pode ter o caráter negativo, né? Quando deixa o texto chato, repetido, né? Mas às vezes tem algumas funções linguísticas a repetição, né?
Nesse caso aí, eu interpreto essa repetição, essa negação enfática, no sentido de ela contestar uma opinião do interlocutor, né? Ou seja, de que de o interlocutor achar que foi sorte, que ela herdou. Ela mesma já diz aqui, ó, a questão da herança, e que é colocada hoje, né, nas discussões aí, em relação ao vídeo. As pessoas estão trazendo muitas discussões sobre isso, e nem ganhei na loteria, né? Aí entra a questão da meritocracia. E aí ela volta de novo para a questão da idade. Comecei com 19 anos, né? 3 anos depois tenho mais de 1 milhão. Simples assim. E usa aqui o termo, ó, simples, também, que se opõe à ideia de ninguém acha normal, lá no período anterior. Também tem um padrão aqui de repetição em chamar sua atenção quando ela diz desculpa a indiscrição, né? E ela retoma também, ó, chama a minha atenção. Na primeira ocorrência, essa repetição aqui está para o interlocutor e na segunda está para ela, chama a minha atenção. Então, esse movimento de ir para ela e para o interlocutor, para ela e para o interlocutor, isso daí também vejo como uma estratégia para atingir o interlocutor mesmo, né? Marketing, né? E eu vejo que ela problematiza, né, esse fato, e depois ela diz que não é nenhum segredo e chama mais uma vez o leitor para, vamos dizer assim, mergulhar nisso também. E ela diz isso categorizando o interlocutor aí, colocando em dois grupos. O grupo das pessoas que vai clicar no botão né, para adquirir o passo a passo dela, né, e um outro que não vai. Eu achei interessante quando ela problematiza isso e ela usa os termos aí, ó, que se opõem maioria e minoria, né, antagônicos aí. Quando ela fala maioria das pessoas vai pular, ela já começa. Eu vejo isso daqui como uma coisa de modéstia também, né? Então, eu tive uma interpretação disso daqui, eu acho que muito interessante. Olha só, quando ela fala da oposição desses termos, né, de a minoria e a maioria, então, por exemplo, a maioria das pessoas vai pular o anúncio. Essa oração, gente, a maioria das pessoas vai pular o anúncio, ela se opõe à minoria vai clicar, né? Eu interpretei dessa maneira. Percebam aí que a ideia de vai pular o anúncio tem um caráter negativo em relação à minoria vai clicar. Ou seja, é a oposição de a minoria vai clicar, que significa a minoria não vai clicar. Só que ela não usa o advérbio não, né? E isso suaviza a ideia de negação. Porque, obviamente, né, evidenciar essa negação não é interessante, é depreciar o próprio produto, né? Assim que eu leio isso. Além disso, ela utiliza outro recurso de convencimento aí, né? Mesmo que seja uma minoria, a declaração de um grupo, que um grupo clicará no anúncio, né? O que vai ao favor dela e do produto, né? Eu vejo o uso dessa negação indireta de a maioria vai pular como modéstia, como eu disse, né? Mas de qualquer maneira haverá ganhos, né? Pois há uma pressuposição assumida aí, eu diria por ela, de que um grupo clicará, mesmo que seja minoria. E sim, pessoal, o cérebro responde inconscientemente a esses estímulos. E é isso que eu quis dizer aí com essas repetições. É nesse sentido que esses termos vão aí para o interlocutor, né? E o convencem, mesmo que inconscientemente, por esses padrões aí, a língua, né? A comprar, a consumir. E aí, ela, ela diz: se você for uma das pessoas que vai clicar no botão, você vai acessar o passo a passo que eu segui para você chegar no seu primeiro
ou próximo milhão. Interessante que ela fala aqui, ó, ou próximo milhão. E aí eu fiquei me perguntando, gente, se eu já tenho o meu milhão, se eu já adquiri o milhão, por que que eu vou seguir os passos da Betina? Para quê? Se eu já tenho. Porque a pessoa que já, né, é milionária, ela já tem uma experiência. Né? Por quê? Ah, porque ela é jovem? Porque ela conseguiu em um tempo menor? Né? Né? Não mesmo, né? É, esse, esse, essa propaganda poderia ter sido feita de outra maneira. E é nesse sentido aí que há essa crítica toda. Eu não estou dizendo aqui, com essa análise, se ela está mentindo ou não. Né? Mas dá para perceber que é um texto de propaganda. Né? E me desculpe a crítica aí, mas bem barata. Né? Bem barata mesmo. Aí ela diz: os resultados eu garanto, serão os mesmos. Não tem como ser diferente. Isso daqui, ó, é muito. Nossa, isso daqui é muito pesado. Não tem como ser diferente. Só importa a experiência dela, né? Então, nem interessa a sua história se você já ganhou 1 milhão, você tem que focar nela. E isso daí se articula com essa repetição inteira aí do eu. E isso vale para as perdas também, ela diz. Né? Quando ela fala para as perdas aí também, isso é um outro recurso para suavizar. Ela traz do lucro, ou seja, você vai ter lucro, e ela usa o termo proporcionalmente, mas é proporcionalmente ao dela, ao mesmo dela. Isso também é muito perverso de ser dito aqui, na minha opinião. E aí ela diz para amenizar, suavizar, inclusive ela muda a entonação nesse momento. A entonação é mais alta quando ela fala vai lucrar, e quando ela vai, isso vale para as perdas, diminui. Abaixa o tom, desculpa. Né? E há essa repetição também dos termos, ó, diferente, diferente, né? É com você. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Então, esse jogo é entre o interlocutor e ela. Puxa para ela, para a experiência dela, joga agora para o interlocutor. Né? E o termo diferente aqui, ele é um recurso também. Você vê aqui a repetição, padrão de repetição. Eu acredito que você não precisa ser um especialista para fazer essas leituras, né? Eu estou mostrando aqui para vocês alguns aspectos, né? E até de uma maneira um pouco mais solta, mas eu já percebo aqui, pela minha análise, que isso é um texto montado, né? Isso daqui não é uma fala aleatória, é um texto, é uma fala condicionada a um texto que foi escrito por uma outra pessoa que ela está provavelmente reproduzindo como acontece na televisão, a gente sabe, né? No jornalismo. Eles não memorizam ali o que eles vão dizer, a informação, estão lendo ali um painel na frente deles. Né? E esses padrões que eu percebi aqui, linguísticos, eles ajudam a desconstruir e a interpretar, a levar a gente a pensar quão montado também esse texto está, esse discurso é. Né? Aliás, ele foi montado. Né? E isso coloca em xeque, né? Eu acho que é um pouco complicado, né? Quando você diz algo que não foi. Quando é algo montado desse jeito, né? Eu não gosto de analisar esses trechos montados, né? Porque a gente já vai encontrar o que a gente já sabe ali, é meio óbvio, né? É mais interessante fazer análise de entrevistas ou quando as pessoas estão mais soltas, né? Porque a gente consegue, na espontaneidade, material mais interessante.
questões